Olá família, eu estou bem, espero que vocês também estejam muito bem. Eu vou tentar fazer aqui isso porque eu acho que chegou a altura, uma maneira que eu tenho de estar mais próximo de vocês. Eu acho que vocês saberem um pouquinho da minha história, um pouquinho de mim, e eu espero que isso resulte. Eu não vou dar as caras, eu vou usar imagens que eu tirei do Google, não me pertencem, mas eu vou tentar deixar na descrição os links das imagens caso haja algum problema. Mas eu acho que chegou a altura de fazer isso e eu vou fazer. Espero que corra bem e que vocês espero que não se identifiquem tanto com a minha história, porque a minha história não é para lá a coisa mais bonita de se viver, mas é a minha história e me pertence, faz parte de mim, então vamos a isso. Eu sou a Carolina de Sala Bernardo Loacute, de 27 anos, nascida aos 25 de março de 93. Sou angolana, da província de Benguela, município de Lubito. Nasci e cresci no bairro do Compão, na rua Fragosos do Mato. E sempre vivi lá com os meus pais e com os meus irmãos. Estes são os meus pais. E eu sempre vivi com o meu pai e o meu irmão. Era uma vida super agitada. Tenho pouco registro desses momentos na minha vida, porque infelizmente foi interrompido, mas tudo bem. Até os 6 anos eu vivi sempre no Compão com os meus pais e o meu irmão. Foi uma época estrondosa. Eu me lembro que as noites que eu ficava acordada a fazer tarefa, de manhã o meu irmão penteava o cabelo para ir para a escola, a minha mãe a fazer o pequeno almoço e nós todos na mesa tomamos o pequeno almoço. A minha mãe era doméstica, não trabalhava, e nós todos saíamos de casa de manhã. Meu pai ia para o trabalho, eu e o meu irmão íamos para o colégio. E era uma vida assim estrondosa. Até digo, o meu irmão até nem tanto, porque o meu irmão nessa altura estudava à tarde e eu estudava de manhã, então ele auxiliava a minha mãe de manhã para me ajudar a preparar, que é para ir para o colégio. Então foi uma fase da minha vida que eu posso dizer, eu era feliz e não sabia, ou sabia e não tinha noção. Bem, em 99 nasce o meu irmão, que foi o meu bibelô, foi o meu boneco, foi aquela criança que eu dizia, é meu pirralho. Então também tivemos poucos momentos nessa altura juntos, porque os meus pais estavam a passar por um processo de separação e não foi um momento assim muito agradável, mas ainda assim conseguimos nos divertir porque íamos à praia aos domingos, em família. Quando digo família, estou a dizer os outros tios, na parte da minha mãe principalmente. Me lembro da minha madrinha e os filhos dela. Então era também foi um momento curto, mas que valeu super a pena, porque eu tenho uma grande memória desse momento. O meu irmão era um bebê robusto, gordinho. Nessa altura também vivíamos com uma prima minha, que era sobrinha da minha mãe, filha do irmão mais velho da minha mãe, que era a Mana Telma. Nós lá tratamos os nossos mais velhos de Mana, então era a Mana Telma. Então ela era a minha mana, porque eu não tenho irmãs. 2000, mas por final acontece o boom. Os meus pais se separam e acho que o pesadelo da minha vida começa aí. Foi um drama que eu não desejo a ninguém e que eu interiorizei a luta dos meus pais como se fosse minha. Me senti dividida, sem muito por onde ir, até que no final de 2001, no início de 2001 fomos viver para a casa da minha tia, irmã mais velha do meu pai, que nos recebeu de todo o coração, nos tratou super bem, fomos muito felizes lá também. Nessa altura, o meu irmão, que era bebê, ficou com a minha mãe na casa da minha avó, num bairro chamado Santa Cruz, e nós ficamos no Compão mesmo, mas na casa da minha tia. E fazíamos, como é que era? Era o que hoje chamamos de guarda partilhada, não sei se você dizer isso, mas os finais de semana eram na minha mãe e os dias de semana por causa do colégio eram na casa da minha tia. E fazíamos isso, quando em vezes também levávamos o meu irmão mais novo, que era o bebê, para ficar connosco. O meu pai ia nos buscar, nos levava para passear, para gelado, ir para o serviço dele, fazer sauna, jogar Playstation, dentre outras coisas. Até que a fim do ano, isso no final de 2001, voltamos para o nosso prédio, para a nossa casa. Nós vivíamos num prédio no terceiro andar e vivíamos, eu e os meus pais, antes deles se separarem, e a minha mãe que tinha saído de casa, né? Então nós voltamos para a nossa casa antiga e vivíamos lá com o meu pai, eu, o meu irmão mais velho e o bebê, que foi também viver connosco, que já não era um bebê, já tinha 2 anos na altura, 2, 3, e assim, já tinha 2 anos, ou pelo menos ia fazer 2 anos. E o meu pai nessa altura convidou o meu tio para ir viver connosco, o irmão dele mais novo, que é o meu tio Cacunda, que foi uma fase estrondosa também, muito espetacular. E a minha rotina era muito igreja, foi ali que eu acho que comecei a formar a minha personalidade.
entrei na igreja, conheci novas pessoas, comecei a criar outras entidades, comecei a ver os meus problemas de uma outra forma. Acho que comecei a ser adulta mesmo, porque antes eu chorava de tudo e por nada, culpava Deus e o mundo por tudo que estava a acontecer comigo, porque eu não era igual às outras crianças, porque eu não tinha o que as outras crianças tinham. Mais tarde, a minha mãe volta para casa, isso em 2006, porque ficou grávida do meu pai. Não expliquem muito, essa história não me pertence, então não vou contar, porque pertence aos meus pais. E a minha mãe fica grávida do meu pai outra vez, em 2006, volta para casa, aí o meu pai sai, e o meu pai consente outra mulher, e nós ficamos lá a ver com a minha mãe, e foi um momento, tipo, fogo, que eu poderia dizer que não foi muito bom, porque eu já estava desacostumada a ter uma mãe em casa, porque as mães são sempre aquele lado mais educador. Meu pai mimou-me muito e a minha mãe queria mostrar-me que a vida não era só aquilo. A minha mãe mandava-me lavar louça e fazer as coisas, não que eu não fazia antes, fazia, só que eu não fazia por obrigação, porque tinha alguém que fazia por mim, então eu fazia aquilo por diversão, e a minha mãe não me mandava fazer por diversão. E brigamos muito, nos desentendemos muito, e carregava comigo os meus irmãos, e a minha rotina era a mesma, né? Era igreja, casa, igreja, e não passava disso. Mas, no entanto, foram momentos. Na escola, a escola é a parte boa. Eu acho que na escola era tipo o meu paraíso, em contrapartida, enquanto que em casa eu tinha grandes desavenças com a minha mãe, grandes brigas, grandes coisas que não me alegra muito falar, mas é passado, graças a Deus. Hoje a nossa relação está muito, muito boa. É daquela coisa que eu digo, ainda bem que houve essa distância, porque nós as duas aprendemos a nos valorizar mais e a dar uma oportunidade à outra. Hoje a minha mãe, eu posso dizer que é minha best, porque eu converso com a minha mãe de tudo e ela conversa comigo de tudo. E a minha mãe hoje já consegue me dizer: filha, eu te amo. A minha mãe manda-me mensagem a falar coisas que às vezes, fogo, a sério, não acredito. Onde é que tu andaste esse tempo todo? Mas pronto, graças a Deus, nunca é tarde e o milagre aconteceu. Na escola, ainda focando sobre a escola. Na escola foi um momento assim, super, super, uau, ok. Que é isso que está a acontecer? Eu fiz lá grandes amizades. Eu pensei que fosse levar todo mundo, principalmente as amizades que eu fiz lá na escola, pensei que fosse levar para a vida. Mas infelizmente crescemos, cada um foi fazendo a sua escolha, nos dividimos todos. E me decepcionei com uns, acredito que outros também devem estar decepcionados comigo. E pronto, hoje tenho poucos colegas como amigo atualmente, ou pelo menos de uma forma contínua. A relação não se estendeu por muito tempo, mas na escola eu vivi momentos espetaculares. Os meus colegas eram extraordinários, apesar de todas as coisas ruins que aconteciam lá, eram espetaculares, não trocava eles por nada. E pronto, até que chegou o ano de 2013, depois de terminar o secundário, veio a fase em que eu tinha que fazer as minhas malas e migrar para Tuga. Foi um momento também difícil. Eu digo difícil. Foi um momento difícil e ao mesmo tempo uma sensação de alívio, de que estava a deixar aquele peso que eu carregava em Angola, porque eu não fui uma criança como todos, eu não fui uma adolescente como todos. Eu não tive o que muitas miúdas da minha idade tinham naquela altura. A parte mais difícil da minha partida foi ter que me despedir das pessoas que eu pensei que me estavam a prejudicar, que eram os meus irmãos mais novos. Porque tudo que eu não fazia, que era estar com as minhas amigas mais tempo, que era brincar mais, que era fazer mais coisas na rua, eu não fazia porque eu via eles como impedimento. E que eu estava a partir, eu estava próximo da minha chegada, eu senti que eles iam ficar em falta com a minha ausência. E eu, mais do que eles, sinto a ausência deles. E pronto, acho que a minha história termina por aí, porque de 2013 para cá vocês conhecem, pelo menos para quem me conhece já há muito tempo, sabe mais ou menos da minha história de imigrante. Então é isso, esse foi mais ou menos um resumo de quase 20 anos de vida. Então é basicamente isso. Pronto, é a minha história, espero que gostem, vou dizer, e até uma próxima.